Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o vínculo de amor com a mãe, o primeiro círculo de amor que a gente tem quando a gente chega nessa vida. Então é muito importante, primeiro círculo do amor, a gente se questionar e ir perguntar para a mãe, se a gente não tiver essas respostas, como foi a gravidez da nossa mãe. Foi uma gravidez tranquila? A nossa mãe engravidou antes do casamento? A nossa mãe teve que esconder a gravidez por medo de ser julgada? A nossa mãe não teve a presença do nosso pai, ela quis ser mãe solteira? A nossa mãe foi abandonada quando ela estava grávida? Então, todas essas questões, elas começam a influenciar na nossa vida quando a gente começa a ser gestado dentro da barriguinha dela. Porque tudo, absolutamente tudo que a nossa mãe vai sentir, vai viver, vai experimentar, nós também vamos estar captando todas essas sensações, todas essas memórias vão estar retidas dentro das nossas emoções, porque nós estamos simbioticamente ligados e sendo feitos por tudo que ela sente, por tudo que ela come, por tudo que ela respira. Então, o primeiro círculo do amor, ele tem uma ligação enorme com a nossa mãe. E quando a gente começa a investigar a nossa gestação, a gente começa a descobrir que muitas coisas que a nossa mãe sentiu, a gente sente quando é adulto. Eu tenho uma colega que a mãe dela engravidou e ela teve que esconder a gravidez porque na época dela, a família dela não aceitava moças solteiras. E ela estava namorando e ela se casou só quando ela estava no 7º mês. Então, durante 7 meses, ela sofreu muito, ela escondeu a gravidez, ela não comia e ela tinha câimbras horríveis. E a minha amiga passou pela experiência do renascimento, e de repente, quando ela estava na técnica do renascimento, ela começou a sentir muitas câimbras. E ela não sabia de onde vinha tantas câimbras. E aí ela ligou para a mãe dela e a mãe dela disse que quando ela estava gestando ela, por falta dela se alimentar muito mal, ela teve anemia e a anemia dá muita câimbra. A mãe dela sentia muita câimbra e ela tinha essas memórias e ela sentia câimbra sem entender por quê. É incrível, né? Mas a ciência hoje comprova, traz essa possibilidade de a gente olhar para isso. Então é muito bacana. Se você não sabe nada da sua gestação, pergunte para sua mãe, vá investigar para você saber o que foi que a sua mãe sentiu, o que foi que a sua mãe viveu, mas por favor, sem julgamento, sem críticas. A gente sempre tem que lembrar que as nossas mães deram para nós aquilo que elas podiam, aquilo que elas tinham de melhor quando elas estavam nos gestando, tá? Então, elas também passaram pelas dores dela na gestação da barriguinha da nossa avó e tem muitos padrões que se repetem, tá? E claro que a minha amiga não teve mais cãibra, olha que coisa fantástica. Então, outra coisa importante da gente saber como era a relação dos nossos pais quando a nossa mãe ficou grávida. Se eles se davam bem, se eles estavam juntos, se eles brigavam muito, se sua mãe se sentiu desamparada, se seu pai brigava e maltratava ela, se eles tinham problemas financeiros, se a sua mãe trabalhava muito e ela não tinha parada. Porque tudo isso, por incrível que pareça, reflete na nossa vida adulta. Porque essas memórias e essas vivências dentro da barriguinha da mamãe, nós estamos captando todas essas informações
de que ela está vivendo naquele período daqueles 9 meses que ela está conosco, nos alimentando e nos formando para que a gente possa vir para esse mundo. Então a conexão é total, é total. E essas memórias estão sendo gravadas epigeneticamente dentro de nós. Nós estamos recebendo essas informações e essas memórias emocionais, esses registros da nossa mãe. Quer ver outra coisa bacana da gente saber? Como é que a gente nasceu? A gente nasceu de parto prematuro, a gente nasceu de cesárea, a gente nasceu de parto normal, a gente nasceu de fórceps. Cada situação dessa para vir ao mundo também vai gerar consequências emocionais no nosso comportamento de adultos. Por exemplo, quem nasce de cesárea, eu nasci de cesárea, não faz força para nascer. Então nasce e vive muito enfraquecido para enfrentar as dificuldades do mundo. E eu tinha muita dificuldade de enfrentar as dificuldades do mundo. Eu tinha muita facilidade de procrastinar e desistir. E no renascimento, nesse primeiro círculo do amor, eu percebi claramente, né, que a cesárea me trouxe essa dificuldade, que é claro, a partir do momento que a gente toma consciência, a gente vira a chave, a gente muda, a gente não vai ficar a vida inteira procrastinando, a gente não vai ficar a vida inteira sem força para enfrentar as questões da vida, porque quem tem parto normal faz força para viver. É que nem a história da borboleta para sair do casulo. Quando houve uma experiência que quando foram lá e cortaram o casulo para a borboleta sair logo, ela não teve força para voar, ela ficou com as asinhas fracas, porque ela não fez a força suficiente para desenvolver a musculatura das asinhas. Então ela ficou fraca e ela não voou. E claro, né, essa borboleta morreu logo. Não é o nosso caso, mas muitas vezes a gente tem dificuldades na vida por conta da maneira como nós nascemos. E quando a gente olha para isso, mais uma vez eu volto a dizer, vem cura, vem consciência e você muda a chave. Quem nasce de fórceps, que teve que fazer força, que foi sofrido, são adultos que têm muito medo de sentir dor. São adultos que, para olhar para a vida, têm muita dificuldade de enfrentar os desafios da vida, porque a passagem para a vida foi muito, muito dolorosa. Então olha que legal o que esse primeiro círculo de amor com a mamãe, a gente toma consciência e como tudo isso influencia na nossa personalidade e na nossa vida quando nós estamos adultos. Porque todas essas informações, essas memórias no útero da nossa mãe, quando a gente vem para a vida, elas vão influenciar o nosso comportamento como adultos. E para que isso possa ser diferente, a gente precisa tomar consciência e tomar a mamãe e aceitar a mamãe do jeito que foi, como foi e o que ela pôde fazer. Porque não existe erro, existe o que podia ser feito na época. Ela fez o que ela tinha de melhor. Tem a questão da primeira fase de amamentação, que também influencia na nossa vida de adulto, se a gente mamou, se a gente não mamou, se a gente mamou e a mamãe saía e depois ficava horas para voltar, a gente começa a desenvolver a ansiedade, o bebê começa a ficar ansioso. Muito dessas questões nascem um amor interrompido com o bebê. E claro, as mães tinham que trabalhar, tinham que fazer um monte de coisa e elas não tinham consciência disso, né? Mas isso trazia padrões emocionais de dor pra gente na nossa primeira etapa oral. Ou mães que o leite secaram, né? Então olha quanta coisa bacana, olha quantas perguntas vocês podem fazer
para a mãe de vocês, se elas estiverem vivas, principalmente para vocês saberem da história de vocês. Como foi o namoro da mãe de vocês com o pai de vocês, se foi um namoro tranquilo, se foi um namoro conturbado, como foi a gravidez, né? O que ela estava vivendo, como era a gravidez, se foi antes do casamento, se foi depois, se você foi planejado, tá? O que ela sentiu durante a gravidez, como você nasceu. Então, o primeiro círculo do amor, ele tem uma influência gigantesca na nossa personalidade quando adultos. E se nós temos questões de dor, memórias de dor, a gente pode trabalhar através da técnica sistêmica familiar e a gente virar essas chaves. Então hoje vocês ficam com essas informações preciosas, com essa pequena aula do primeiro círculo do amor, para que vocês possam refletir e façam uma lista, escrevam, né? Perguntem para a mãe de vocês e depois venham conversar comigo, venham bater um papo comigo, tá? Se existem questões mal resolvidas nesse sentido, eu tenho certeza que a técnica sistêmica familiar, as constelações familiares, podem te ajudar a virar a chave. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.